Olá, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à ANAP pelo convite e pelo espaço para que hoje a gente possa discutir o futuro da assistência versus a carreira de enfermagem. Eu sou Luana Gentil, eu trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein, sou gerente assistencial de pacientes internados. Estou representando a Cláudia La Selva na moderação das discussões. Gostaria então de dar as boas-vindas ao Renato Vieira, diretor médico da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ele trará hoje uma visão geral das carreiras de saúde. Gostaria de agradecer a Fátima Girolim, que é diretora executiva assistencial do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Trará na nossa discussão um contexto geral da formação dos profissionais de enfermagem, e a Neidamar Fogaça, que é superintendente operacional dos Hospitais Vita, e trará uma explanação sobre como a tecnologia pode auxiliar a visão de futuro na carreira de enfermagem. Então, agradeço a presença de vocês, mais uma vez da ANAP, e desejo aí uma ótima discussão a vocês. Doutor Renato, se você quiser começar. Perfeito. Obrigado, Luana, pela apresentação. Obrigado aí a todos os colegas da ANAP pelo convite. É uma honra participar. Aos colegas aqui que estão juntos no debate, né? Neidamar, Fátima, e ao público aí que tá assistindo. Eu resolvi, até para a gente aquecer um pouco essa questão de qual é o futuro da profissão, a gente não consegue pensar o futuro da enfermagem sem pensar um pouco em qual é o futuro da assistência, para onde que as coisas estão caminhando, qual é a nossa expectativa de mudanças que a gente tem que enfrentar pela frente. Quando a gente escolhe um pouquinho um panorama de grandes forças que estão transformando a assistência e que vão modificar nossa prática, eu selecionei algumas delas que são muito importantes. Então, acho que uma primeira tendência muito conhecida aí é o envelhecimento, né? A gente e tem algumas particularidades interessantes, né? Então, hoje o Brasil tem 10% de pessoas com mais de 65 anos. Esse número é um número que quem olha a nossa pirâmide populacional já não é mais aquele triângulo clássico, né? A gente já tem aquele formato em torre, e isso é uma coisa que cresce bastante, essa proporção, ao longo do tempo. A previsão é que a gente chegue em 2040 com 17,5% de idosos. Considerando que a gente tem um uso de recurso muito intenso no final de vida e você tem uma epidemiologia específica associada à idade, aqui incluindo não só as doenças específicas da idade, como doenças neurológicas comportamentais, doenças ortopédicas, distúrbios de senso-percepção, surdez, mas a gente também tem um fenômeno no idoso que é o idoso policomórbido, que vai exigir um profissional de saúde, uma enfermagem muito mais desafiadora para navegar essa complexidade do que o que a gente vê atualmente, e provavelmente o sistema de saúde vai ter que ter uma adaptação muito grande em relação a isso. Esse envelhecimento, ele também leva a uma pressão por custo. No mundo inteiro, conforme os países têm o seu envelhecimento populacional, a gente vê uma elevação dos custos em saúde. E isso leva a uma outra preocupação, uma outra pressão no sistema de saúde que vai tocar assuntos assistenciais, que é a questão do acesso, né? Se a gente for olhar um pouco o custo em saúde no Brasil, ele cresce, descontado inflação, descontado câmbio, algo em torno de 3% ao ano. Se a gente for olhar o que cresce o PIB brasileiro, o PIB cresce 1%. Ou seja, a cada ano que passa, a gente consome um pouco mais do PIB
para poder financiar a saúde. Isso leva a um desequilíbrio, né? A gente tem hoje no Brasil, para esses 10% de idosos, 10% do PIB dirigidos aí para cuidar da nossa população. Se a gente comparar com alguns países, por exemplo, a Austrália tem 10% do PIB, mas tem 17% da população idosa. A Itália, que tem quase 25% da população idosa, consome os mesmos 10% de PIB. Japão, com quase 30% de idosos, 12% do PIB. Então, acho que aqui tem uma lição muito grande, que a gente está ficando um país envelhecido antes de ser um país rico. E isso vai levar a uma pressão muito grande ao uso racional de recursos, a um papel muito grande e um desafio muito grande para o profissional de saúde ser capaz de integrar esses dados, integrar essas informações para conseguir ter uma atuação efetiva sem ter, propriamente dito, desperdício de recursos. Olhando um pouco, outra grande tendência e outro grande desafio que a gente tem pela frente, que vai exigir uma remodelagem do nosso papel profissional, não só da enfermagem, mas de várias outras profissões, a gente tem a questão da desigualdade. Desigualdade é um ponto importante do ponto de vista de desafio. A gente tem um país de dimensões continentais, a assistência que é prestada nas capitais é diferente de algumas regiões mais remotas, mas embora a maioria da população está nas capitais e nas grandes cidades, nós temos uma população que precisa ser incluída no sistema de saúde, e esse é um grande tema para o nosso desenvolvimento como país. A carreira da enfermagem, do médico, do físio, da fono, não pode não prever essas desigualdades para que a gente consiga ter um desenvolvimento mais homogêneo como nação. A gente tem também questões muito importantes de acesso. A assistência vai ficando cada vez mais cara. A gente vai lançando novas drogas, novos procedimentos, vai refinando o sistema de saúde e a gente vai precisar lidar muito com linhas de cuidado e gestão desse cuidado, especialmente nesse cenário do paciente policomórbido, que é um grande desafio para o sistema de saúde. Então, essas questões, e mesmo a desigualdade intraurbana, né, dentro da mesma cidade, vocês pegam, por exemplo, teve uma pesquisa muito interessante vendo a idade média de óbito por distrito em São Paulo. Se você comparar Moema com a cidade de Tiradentes, que são o maior gap, dá uma diferença de 27 anos de idade média, 21 anos, perdão, gente, 21 anos de idade média. Isso equivale a você dizer que se você pegar um carro e demorar 90 minutos entre Moema e Cidade de Tiradentes, para cada 4 minutos dentro do carro, você diminui 1 ano a idade média ao morrer, né? Então, é uma desigualdade muito grande e o profissional que ingressa nesse sistema de saúde, ele vai ter que ajudar o sistema a diminuir essa desigualdade. Isso é cada vez mais inadmissível quando a gente quer ser um país com acesso e decente para todo mundo. Não podemos também ignorar o papel que as mudanças climáticas vão ter na nossa profissão, né? Eu estou falando nossa, sou médico, tenho a honra aqui de estar participando de um painel da enfermagem, mas aqui no contexto de profissionais de saúde. As mudanças climáticas têm vários impactos, não só de doenças específicas, mas tem uma particular que eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver mais, que é a questão da força de trabalho. Se a gente for olhar o IPCC, né, que é o painel que a United Nations monta para esse tipo de trabalho e desenho,
tem dois impactos muito nítidos, né? Um são doenças baseadas em vetores, então, expansão, por exemplo, de dengue. A gente está na maior epidemia da história de dengue do Brasil. Você tem expansão, por exemplo, prevista de malária, que é uma doença, inclusive, com pavor aí da hipótese da malária urbana, que às vezes você vê alguns debates aí com os epidemiologistas. Mas também a gente tem os desastres naturais, né? A tragédia do Rio Grande do Sul é um exemplo e a dificuldade de ver um futuro além dessas tragédias é uma outra coisa importante. Mas isso impacta em força de trabalho porque tanto as doenças por vetores como as tragédias, elas levam a uma demanda por força de trabalho que é em pico. E é muito difícil, o pessoal que lida com pediatria sabe, fazer dimensionamento quando você não tem estabilidade da demanda. Porque você estabiliza a tua, você precisa contratar, treinar, manter. Se a tua demanda vai sempre entre picos e vales, metade do tempo você está com gente a mais do que você precisa, metade do tempo você está com gente a menos. Então, aprender a lidar com a nova demanda de força de trabalho num mundo em transformação é uma vertente muito importante quando a gente olha o futuro da saúde. E, por fim, dentro desse recorte, as questões de biotecnologia e tecnologia que a gente vê ingressando, a inteligência artificial com uma velocidade espantosa de evolução, a inteligência artificial generativa, possibilitando um salto de algo que é um conceito já mais antigo, que é o cuidado digital. A gente aprendeu, e a pandemia acho que foi um exemplo, a fazer linhas de cuidado associando tecnologia para monitoramento à distância, para previsão de internação, mas a gente nunca conseguiu escalar isso por dificuldades inerentes, né? Você não consegue substituir um contato humano ou, eventualmente, criar um sistema mais inteligente, flexível às variações de linguagem ou de conceitos. Quando você tem uma inteligência artificial capaz disso, pode ser que uma parte importante do nosso processo de segurança e comunicação tenha impacto com isso. Então, a gente vê esse cenário de transformação, essas forças estão moldando a nossa assistência e isso seguramente vai ter impacto na nossa atuação como profissionais de saúde. Agradeço, Renato, por você trazer aqui um pouco desse cenário complexo aí, com alguns pontos bem importantes, desde o envelhecimento da população até o aumento dos custos, desigualdade, as doenças iminentes, junto com as tragédias climáticas, e essa questão da inteligência, que provavelmente a gente cada vez mais vai incorporar na nossa prática. É, eu estou vendo aqui no chat, ainda nós não temos nenhuma pergunta dos ouvintes, mas eu queria ouvir de você, né? Acho que entendendo toda essa complexidade que você traz, e pensando nas organizações de saúde em termos de segurança, segurança do paciente, segurança na atuação, como que você recomendaria, né? Quais seriam as suas recomendações para as lideranças para que a gente pudesse equilibrar melhor esse cenário, onde a gente vai falar daqui a pouco sobre a mão de obra existente, mas a dificuldade de retenção e carreira hoje, com essa complexidade toda que você traz para que a gente eleve a segurança e as nossas práticas. A gente vai viver um cenário, Luana, de aumento de complexidade assistencial. O idoso é um paciente mais complexo do ponto de vista de assistência, junto com crises de oferta, de desequilíbrio de trabalho, de oferta e demanda, né? Quer dizer, a gente tem, a despeito das várias faculdades que são lançadas, quando você entra um pouco para o cuidado mais qualificado, você vê que existe um gap muito grande, né, para situações mais complexas. Então, eu acho que aqui, assim, a questão da segurança do paciente, ela tem que ser um valor
para toda a formação de todo profissional de saúde. Acho que já é inadmissível a gente lançar um profissional no mercado sem uma visão muito clara de segurança. Os movimentos dentro da saúde, eles levam algumas redes, eu não estou falando de redes, eu estou aqui falando da falência que nós tivemos no sistema de saúde privado de construir aquilo que o Dawson previa em 1920, que era um sistema integrado. A gente criou um sistema hoje privado, que é um Frankenstein de modelos, onde o paciente não navega esse sistema com sabedoria. Essa pluralidade, na minha opinião, eu sou um defensor da criação de uma Agência Nacional de Segurança do Paciente, para que a gente consiga ter uma homogeneização mínima das práticas assistenciais e valores daquilo que pode ou não pode ser feito dentro de uma costura assistencial para que a gente consiga atravessar uma fase de saúde que é restrição de recurso, aumento de complexidade. E acho que tem também um convite muito grande a todos os profissionais a gente entender qual é o papel da tecnologia na garantia de segurança. Com o potencial que a gente tem, por exemplo, com as tecnologias de inteligência artificial, não faz mais sentido eu ter uma anotação, por exemplo, que fere meta 1, identificação do paciente, isso não ser lido por uma AI falando, olha, desculpa, está muito diferente essa anotação daquilo que é o padrão desse paciente. Você tem certeza que é o paciente correto? Você tem certeza que... Então, a tecnologia, eu particularmente vejo um guarda-reio muito grande. Só que isso não vem espontaneamente, isso exige pesquisa. Então, acho que tem uma questão que é a formação e o patrocínio do sistema de saúde, a pesquisa em segurança, apostando na tecnologia como um dos fatores que pode equilibrar um pouco a coisa. Muito obrigada, Renato. Excelente. Agora eu queria convidar a Fátima para compartilhar um pouco sobre a experiência dela no mercado da saúde também. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Fátima Silvana Furtado Gerolim. Como já foi dito, né, eu atuo aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz como diretora executiva assistencial e de ensino. Sou enfermeira, sou graduada e tenho mestrado pela Escola de Enfermagem da USP, doutorado pela Unifesp, e preciso dizer para vocês que, por conta até do tema aqui, que é o futuro da assistência e carreira de enfermagem, eu preciso dizer que eu tenho minha carreira inteira aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu atuo aqui desde o momento que eu era estagiária, então senti na pele, né, a importância de uma construção de uma carreira, isso é bem bacana, né? E eu agradeço muito a toda a equipe da ANAP, a todos que estão aqui nesse bate-papo hoje, né, comigo, a Luana, desculpa, a Neida Amaro, o Renato, está sendo muito bom a gente poder fazer essa discussão. Então, aqui brevemente, eu tenho algumas questões para passar para vocês, e eu vou compartilhar apenas 2 slides, mas que eu acho que é importante para começar essa temática, né? Deixa eu só compartilhar aqui minha tela, compartilhar meu slide. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá dando para ver? Alguém pode me dizer? Tá tudo Assim, certo. Bem? Legal? Tá tudo certo. Então tá. Rapidamente, então, só para a gente fazer aqui uma introdução dessa temática, olha só que interessante. Esse aqui é um quadro que mostra a densidade de enfermagem, uma publicação que foi feita e que mostra no mundo a quantidade de pessoal de enfermagem para cada 10 mil habitantes, né? Esse é um dado de 2018. Vejam só que aquilo que é azul, portanto, o Brasil, né, olhando aqui para a América Latina, olhando ali, tem países da América do Norte, né, Estados Unidos, a Austrália, aqui do lado direito, é onde tem uma maior concentração de enfermeiros. Portanto, existem países em que a gente tem um quantitativo menor
de profissionais, e independente do futuro da saúde, como o Renato falou muito aqui para nós, a gente percebe que a necessidade desse profissional, ela é grande e ela vai continuar sendo, inclusive por conta do envelhecimento da população, não é? Independente da atuação, seja na área hospitalar ou não. Então, a gente vê que mundialmente existe uma distribuição que não é tão satisfatória assim. Inclusive, a gente percebe recentemente, né, nos últimos anos, eu diria, uma tendência até em algumas migrações e busca de profissionais nesses países que mais têm o enfermeiro. Inclusive, uma questão, e essa distribuição, essa busca, ela tem que ser com muito respeito, muito valor, e inclusive muita ética, né? Outra informação importante que eu queria só compartilhar aqui para vocês é esse dado que foi publicado agora em 2024, nesse mapa, que mostra os principais, os cursos com maior índice de concluintes nos últimos 5 anos. E vejam só, eu coloquei aqui uma estrelinha nesse quadro, que a enfermagem é a quarta profissão que mais formou, né, pessoas. Então, isso aqui a gente está falando de Brasil, né? Então, vocês veem que é uma quantidade grande, até quando comparada com muitas outras profissões. Do lado direito, a gente vê, inclusive vejo com muito bons olhos, uma crescente em alunos que frequentam os cursos de pós-graduação. Isso não é diferente da enfermagem, tá? Esse quadro aqui é global, né, de várias profissões, mas a enfermagem também tem percorrido aqui a busca por mais conhecimentos. Eu tirei da tela agora a apresentação, tá tudo bem? Tá dando para ver, né? Muito bom. Então, diante desse cenário, e a gente pensando um pouco no futuro da assistência e pensando como que a carreira de enfermagem é importante, eu queria destacar alguns aspectos que são extremamente importantes. Então, apesar de a gente ter uma quantidade grande de pessoas se formando e muitas faculdades de enfermagem abrindo em várias regiões, né, a gente precisa cuidar muito da qualidade desta formação, porque a gente sabe que muitos processos seletivos abrem nas diversas regiões aí do nosso país. Aliás, eu vi aqui através dos chats que a gente tem pessoas representando, se bobear, quase todos os estados. Isso é muito bacana, instituições públicas e privadas, né? Isso é muito legal porque a gente compartilha dos mesmos problemas quando a gente fala aqui na carreira da enfermagem, né? Acho que independente, inclusive, se o hospital é público ou privado e assim por diante. E, portanto, a gente tem muitas vezes, aqui no estado de São Paulo principalmente, quando tem uma vaga em aberto, tem muitos candidatos, porém é difícil achar as pessoas com todas as qualificações necessárias, né? Tanto é que aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz a gente tomou a decisão há alguns anos e a gente forma técnicos de enfermagem e enfermeiros, né? Então a gente tem uma faculdade, uma escola técnica com o objetivo de formar dentro das competências mais importantes para essa realidade. Então a gente sabe que a formação do enfermeiro ela é extremamente importante para dar conta das necessidades cada vez mais necessárias, né, e urgentes. Então, o enfermeiro ele tem que ter na sua formação e depois no seu desenvolvimento algumas competências, como é o caso da liderança. Ele tem que ter um perfil de líder, inclusive independente do cargo que ele vai assumir. Às vezes não é um cargo específico de líder, um coordenador, um gerente, mas o enfermeiro por si só ele tem que ter características de líder, porque ele tem uma equipe ali, ou com demais enfermeiros, ou com os técnicos de enfermagem, então ele tem um papel extremamente importante. Ele tem que estar aberto a mudanças, ele precisa se desenvolver na área de tecnologia, na área de inovação, de inteligência artificial. Então, isso tudo faz parte de um cenário que a gente vê que cada vez mais vai ser aderido, né, e utilizado nas áreas assistenciais, portanto, isso tem que fazer parte da sua formação, né, e depois do seu desenvolvimento e nas buscas, né, para que ele consiga se manter naquela formação. Agora, fato é que a gente tem uma dificuldade grande, eu diria que nós temos um privilégio, como vocês viram nos slides, o Brasil tem uma quantidade grande de profissionais de enfermagem. Agora, manter essas pessoas felizes e satisfeitas e continuadas trabalhando aí na sua área de atuação é extremamente desafiador, porque depende de características e propósitos pessoais e da própria instituição, né? Então, eu, enquanto formador da minha própria carreira, eu também tenho que ter interesse e buscar melhorar, me aprimorar, né, abrir os meus horizontes, e obviamente a instituição que eu trabalho precisa ser fértil e dar oportunidade para que a gente siga adiante, né? Eu ouvi outro dia de uma profissional da Santa Casa
de Porto Alegre, eu gostei muito, uma profissional da área de RH, falando, né, que existem 3 aspectos muito importantes para uma boa atuação profissional. Isso se aplica totalmente à enfermagem, que é o caso aqui do nosso contexto. Então, primeiro, a pessoa precisa gostar muito daquilo que ela vai escolher ou que ela está fazendo, né? Então, cuidar de pessoas é algo que não é para todo mundo, né? Ela precisa ser reconhecida e ela precisa ser bem remunerada. E se a gente tiver essa tríade, muito provavelmente o profissional vai se manter feliz e continuamente trabalhando na mesma instituição. Então, é importante que, no caso aqui falando, a minha experiência fortemente, né, em hospital, que a gente tenha um propósito muito claro e um modelo de assistência muito promissor e que leve ao interesse dos profissionais para ele se manter naquela condição trabalhando, porque é muito desafiador trabalhar na enfermagem. Acredito que todos que estão aqui presentes vão concordar comigo, né? É bastante desafiador. A gente trabalha com muita vulnerabilidade, muito sofrimento. Então, as condições de trabalho e aquilo que eu busco no meu dia a dia, quando eu venho trabalhar, ela tem que realmente casar os meus próprios valores, os valores daquela organização, e tem que ter condições adequadas para isso. Então, a gente precisa ter um trabalho muito grande para que o enfermeiro, no caso aqui falando, ele tenha o seu próprio interesse em desenvolver a sua carreira nas suas próprias buscas, não podemos esperar só que as empresas façam isso, mas os hospitais, no caso falando aqui desse nível de área de atuação, também precisam oferecer condições para contribuir, né, e casar com aqueles propósitos do profissional para manter ele na sua profissão, né? Então, isso é extremamente importante e desafiador. Eu, particularmente, acredito muito, sou apaixonada pela minha profissão e emprego aquilo que eu conheço desde a minha história como uma estagiária, enfermeira assistencial e depois indo para a área de gestão, sempre lembrando que a principal razão de existir da profissão e do hospital são os pacientes, é para isso que a gente está aqui. Então, ter essa oportunidade de a gente levar uma discussão, e no meu caso, eu faço parte de um grupo diretivo do hospital, eu faço parte do board executivo, muito importante as organizações reconhecerem que o enfermeiro tem que fazer parte dessas discussões e dessas tomadas de decisão pela nossa própria experiência, pelo contexto de atuação. Isso faz toda a diferença no momento que a gente pensa na construção, por exemplo, da carreira de um enfermeiro em boas condições de trabalho, né? Então, meu tempo aqui é curtinho, mas eu estou aqui aberta às perguntas e devolvo a palavra aqui para a Luana. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fátima. Nossa, foi excelente a sua explanação sobre esse cenário da enfermagem, toda a sua experiência e sua trajetória no hospital. Nós temos uma pergunta aqui no chat da Aline. A Aline pergunta, é, como a integração da tecnologia da informação está transformando a prática da enfermagem e quais são as perspectivas? Tá, deixa eu só reler aqui a pergunta dela. Faz parte do time de desenvolvimento de solução específica para UTIs. Ah, não, peraí, não sei se eu li a pergunta certa. É a Aline Moreira, né? Você está com o microfone fechado, Luana. Peraí. Desculpe. A Aline Moreira, quer que eu repita a pergunta? Eu estou lendo aqui no chat, então ela Então diz, tá. ela trabalha na área enfermeira e atua na área de informática em saúde, atualmente faz parte do time, né? Eu não Essa é vi a a resposta pergunta. da Michele. A Aline Desculpa. pergunta mais para cima. A Michele Sim. contribuiu com a experiência dela, dizendo que, Tá. na visão dela, ela entende que tem bastante espaço. Eu também concordo, inovação, tecnologia. E a pergunta da Aline é como a integração da tecnologia da informação está transformando a prática da enfermagem e Perfeito. quais são as perspectivas. Tá. Na verdade, eu entendo que isso, toda a parte tecnológica, ela vem a contribuir demais com a prática da enfermagem, tem contribuído muito e modificado, sim, a nossa prática. E acho que tem que isso ser uma tendência, né? Eu sei que é dificílimo, demanda investimento, uma série de iniciativas. De toda forma, por exemplo, quando a gente pensa na gestão de pessoas,
Porque o enfermeiro, ele tem que fazer gestão de pessoas na sua equipe, muito provavelmente, né? Sendo um coordenador ou não. Por exemplo, então, a tecnologia, ela pode contribuir para que essa atribuição do enfermeiro facilite muito o seu dia a dia. Então, iniciativas nesta prática vai ao encontro de liberar o enfermeiro para ter mais tempo para pensar e coordenar de fato a assistência, que isso é o core da sua prática profissional. Isso é uma delas, na área de gestão. Outras questões, por exemplo, cada vez mais, quanto mais a gente tiver painéis e sistemas de controle que demonstrem todas as questões de agravamento de estados de saúde, com sinais, com alertas, mostrando que existem riscos assistenciais, isso vai com certeza levar, obviamente, a uma prática muito mais segura, mas que o enfermeiro vai ter muito mais segurança e muito mais uma visão daquilo que está acontecendo com os pacientes, otimizando o seu tempo e otimizando o seu conhecimento para a tomada de decisão, por exemplo. Então, a tomada de decisão passa a ser algo muito mais facilitado a partir do momento que eu tenho a tecnologia a meu favor, né? Que eu tenho recursos disponíveis para isso. Então, isso são, vamos dizer assim, alguns dos recursos que vão modificar, estão modificando e vão modificar cada vez mais a prática do enfermeiro no seu dia a dia. E isso eu quero reforçar. Não, pelo contrário, não invalida a necessidade do seu amplo conhecimento, né? Porque só através de um grande desenvolvimento e muito raciocínio clínico, com o uso de tecnologia e tudo mais, que a gente vai conseguir tomar melhores decisões, levar uma assistência muito mais segura, né? Então, com certeza tem modificado muito a nossa prática, né? Excelente. Obrigada, Fátima, pela resposta. Nós temos mais uma pergunta. Qual a importância da designação do Magnet para o futuro da enfermagem? Vou passar essa pergunta para você, Luana. Tô brincando. Acho que até é Posso bacana você responder? falar, né? Tá Você bom. representa aí a nossa única instituição na América Latina que tem a designação Magnet, mas eu não tenho dúvida que ela é extremamente importante. Aliás, eu digo que o percorrer a jornada Magnet é o que mais importa. Né? O Exato. ganho que a gente tem fazendo o que é, para talvez alguém aqui não conheça o que seria a certificação Magnet, de toda forma é uma certificação que busca fazer com que a instituição tenha cada vez mais melhores condições de atuação e atraia, né, os melhores enfermeiros para atuar naquela organização, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Portanto, isso valoriza o profissional, traz melhores condições de trabalho, o que é algo extremamente satisfatório e válido, né? Então, o percorrer a jornada traz grandes ganhos, mais do que a própria certificação em si, né? Então, eu particularmente recomendo que todos busquem nessa jornada, mas vou deixar você responder melhor aí, Luana. Mas é isso mesmo, Fátima. Acho que a jornada dessa construção buscando a excelência da assistência de enfermagem é um aprendizado e a gente promove uma inteligência coletiva, um desenvolvimento coletivo dos padrões e dos componentes que trazem mais conhecimento, desenvolvem o raciocínio, permitem que o enfermeiro esteja à frente de pesquisa, de inovação, reveja suas práticas e repense como elas podem ser refeitas, o que elas podem ser eliminadas. Existe uma estrutura que a gente consegue trabalhar dentro da designação Magnet, que é o empoderamento destes enfermeiros, dos enfermeiros clínicos, né, os enfermeiros da ponta, e toda a enfermagem, mas especificamente as pesquisas são com os enfermeiros, para que a gente possa, para que eles tenham um canal direto com as lideranças. Então, o Magnet fala muito da questão da liderança transformacional, sendo uma ferramenta para que as coisas aconteçam na ponta, incorporação de novos equipamentos, de novas tecnologias, apoio nas decisões, políticas de gestão de conflito, cultura de segurança. Então, essa jornada realmente, acho que a designação ela é a cereja do bolo, mas a jornada ela é realmente muito construtiva, a gente compartilha muito conhecimento e cresce demais. Então, durante as pesquisas de segurança, as pesquisas de satisfação, quando a gente promove essas pesquisas com o grupo exclusivo dos enfermeiros, a gente já enxerga uma elevação em todas as dimensões
que são recomendadas, então, de autonomia, de gestão de conflito, de empoderamento para discussões com o corpo clínico, de atuação, de carreira, de retenção. Então, hoje a gente vê uma enfermagem muito mais feliz, satisfeita fazendo o que ela faz. Então, sem dúvida, é uma designação muito interessante e ela contribui para o futuro da enfermagem, principalmente na questão da retenção e do engajamento. Então, acho que é muito válida. Eu vou passar agora a palavra para a Neida Mar. Nós temos outras perguntas, mas só para que a gente também não tenha tanto, a gente não tem tanto tempo para responder todas. Neida Mar, se você puder contribuir com a sua experiência. Pois não. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço a ANAP, agradeço aos colegas aqui da mesa. Com certeza, um momento como esse é de muita troca, muita experiência, de troca de experiência e muito aprendizado. Eu vou trazer aqui, então, voltando, eu sou a Neida Marfugaça, sou superintendente operacional dos Hospitais Vitas, represento aqui toda a parte da operação dos dois hospitais em Curitiba, e não tanto quanto a Fátima, mas tenho uma trajetória enorme dentro dessa instituição, já há alguns 20 e poucos anos aqui dentro. Então, muito da minha formação, ela é envolvida e tem, assim, o DNA também dessa instituição e fez com que eu buscasse cada vez mais evoluir na minha carreira. Sou enfermeira, também comecei como enfermeira assistencial dentro do centro cirúrgico e hoje represento a superintendência operacional, também fazendo parte do grupo da diretório da instituição. Então, entendo sim, falando de carreira, né, eu acho que é bom dividir um pouquinho isso. Rapidamente eu vou trazer um pouco do histórico, mas de uma forma bem rápida e bem resumida, em relação à tecnologia, né, de que forma foi introduzindo a tecnologia na área de saúde. E a gente tem, lá em meados de 2010, a gente tem da primeira onda digital, chamada da quarta revolução industrial, que veio lá puxada pela internet das coisas, o Big Data, que hoje a gente já vê toda coisa do passado, né? A própria robótica iniciando, a realidade virtual, realidade estendida, e o início aí, engatinhando ainda da telesaúde. E, como já foi falado, inclusive, pelos colegas, pós-pandemia, a gente está vivendo uma nova onda digital. E ela vem surgindo principalmente da difusão da inteligência artificial, com essa rapidez que o próprio doutor Renato comentou agora, né? Ela vem de uma forma que não dá tempo de você acompanhar, e, em especial na área de saúde, ela veio aí já com muitas melhorias, trazendo toda a atualização dos robôs, a cirurgia robótica, tem muitos, sim, impactos positivos. E aí, sem querer frustrar, mas ao mesmo tempo que eu trago esses impactos positivos, a gente tem, com certeza, muitos impactos desconhecidos, porque a gente não sabe o limite disso tudo. A gente não sabe até onde vai tudo isso, né? Esperamos, sim, que sempre possa ser para um lado positivo. Mas nós temos aí diariamente tecnologias novas, nós temos as ações dos implantáveis, as novas medicações que a cada dia elas vêm surgindo, tanto para doença crônica, as das doenças oncológicas, então nem se fala, né? A manipulação genética trazendo toda a questão da imunoterapia, onde você tem um entendimento e um novo olhar da enfermagem de como atender o perfil desse paciente e a necessidade desse paciente. Com tudo isso, trazendo essas questões da tecnologia, tem aquela pergunta que vem bem no cerne da enfermagem, né? Qual que é o impacto de toda essa nova tecnologia no futuro da assistência ou no futuro da carreira do profissional enfermeiro, né? Nós que somos uma profissão historicamente alicerçada na empatia, no cuidado, na atenção individualizada, né? De que forma que a gente pode transformar ou adequar toda a nossa assistência
né? Sim, com certeza, os colegas já falaram muitas coisas positivas, né? Eu posso trazer a tecnologia para o meu auxílio, para que me apoie em questões, seja da área de gestão, na formulação e no acompanhamento e da própria análise de alguns indicadores, que é uma coisa que a gente precisa sempre estar olhando, porque faz parte do nosso resultado, é assim que a gente consegue avaliar o nosso resultado. Na parte da assistência, a gente sabe de software que tem os marcadores com sinais de alerta, mostrando deteriorização clínica do paciente. Tem aí alguns que mostram, inclusive, o auxílio no protocolo de sepse, né? Então, já tem aí um sinal de alerta para que você tenha o cuidado em relação a isso. É, Aí, trazendo um pouquinho para o lado da enfermagem, nós temos já em janeiro de 2024, nós tivemos a atualização da nova resolução do COFEI, da nova resolução não, da resolução do COFEI em relação à implantação do processo de enfermagem. Então, agora em janeiro teve aí uma atualização, dentro das 5 etapas, a gente trouxe algumas coisas a mais, e aí pensando, a gente tem como a tecnologia nos auxiliar em relação a isso, em alguma dessas 5 etapas? Principalmente lá na primeira, na etapa, por exemplo, da avaliação, daí você vai para o planejamento, você vai para dar sequência em tudo isso, você pode sim se utilizar da tecnologia para fazer esse acompanhamento, né? A gente tem aí diariamente pautado, você vê nas notícias. O futuro da saúde digital prevê uma validação em toda a parte da anamnese e do exame clínico à distância, né? Acompanhando tudo isso, nós temos já desde 2022 e atualizado em 2023 a resolução do COFEN que dispõe sobre a atuação da saúde digital e normatiza a teleenfermagem. Hoje, na prática, nós temos aqui vários exemplos, e com certeza em São Paulo e em outros estados também tem, de alguns programas específicos, abre também uma oportunidade enorme para que a enfermagem, o empreendedorismo da enfermagem ganhe mais espaço, as profissões fiquem mais com outras oportunidades. Nós temos algumas clínicas de saúde da família aqui em Curitiba, inclusive uma delas gerenciada por um profissional enfermeiro, com uma equipe multidisciplinar, que faz todo o acompanhamento, tem psiquiatra, psicólogos, muito voltado também para a questão da saúde mental, que é um boom dessa necessidade, a gente vê essa necessidade, e também tudo isso por teleatendimento sendo realizado, em especial por enfermeiros, às vezes, muitas vezes na triagem, fazendo uma pré-triagem e depois na sequência para encaminhamento. Temos também um programa chamado Saúde Já, na Secretaria de Saúde em Curitiba, onde nós temos a atuação de vários enfermeiros atuando na teleconsulta, com consulta de enfermagem, seja para o acompanhamento do aleitamento materno, seja para o gerenciamento de pacientes crônicos. Alguns hospitais também trazem essa oportunidade, algum acompanhamento do enfermeiro gestor do cuidado que acompanha o paciente à distância por doenças crônicas, seja o diabético ou hipertenso. Então, abre aí um leque de oportunidades. Só que com tudo isso, né, não querendo frustrar, a gente tem vários questionamentos e vários desafios, para não dizer riscos, né? Quais são os grandes desafios? Eu elenquei aqui alguns que eu acho que são essenciais dentro de todo esse boom da tecnologia, em especial da inteligência artificial, né? Eu entendo que, e todo mundo entende, que é a questão da ética e da privacidade, né? Isso aí seria uma coisa essencial. A gente sabe que toda essa tecnologia, ela envolve aí a coleta e o uso de grande volume de dados. Mas de que forma que a gente consegue, e são dados sensíveis do paciente, de que forma que a gente consegue garantir isso, atender a LGPD e garantir a proteção desses dados desse paciente, né? E a questão ética também da mesma forma. Então, hoje, à distância, você tem um grande volume de dados que são sensíveis e daquela pessoa, e se eu não tiver uma formação
do profissional enfermeiro voltado para isso pode se perder, né? Outros questionamentos, por exemplo, trazendo a questão da inteligência artificial. Vamos pensar que nós temos, se um sistema de inteligência artificial falha, e isso causa um dano, se ele tem um erro e ele causa um dano ao paciente, quem é que responde por esse dano? É o programador que desenvolveu o algoritmo? É a instituição que implantou o sistema? Ou é o enfermeiro que confiou nos dados da recomendação da inteligência artificial? Isso não tem respostas ainda. Eu já participei de várias palestras que trazem essa questão, mas está tudo ainda muito frágil, não se sabe com certeza o que realmente vai acontecer. Outro desafio que eu vi, que inclusive a Fátima já colocou em relação a toda a formação, mas nós precisamos incluir a tecnologia na formação desse profissional enfermeiro. Agora, em maio de 2024, teve o fechamento, que estava em consulta pública, nova DCN, voltada para a graduação de enfermagem, e ali até não tem explicitamente a questão da teleenfermagem, mas fala em relação às TICs, que é a tecnologia da informação e comunicação, e que se torna, assim, essencial. Então, eu entendo que a partir da liberação dessa nova DCN, isso vai precisar ser incluído dentro do currículo, né? E por último, né, e eu vou dizer para vocês que eu entendo que ele não vou dizer se tem algum que tem mais prioridade, mas ele é essencial e é o mais preocupante, e que eu já ouço vários enfermeiros com esse questionamento e pensando sobre isso, e outros profissionais também, né? A gente sabe que a tecnologia, sim, ela propõe uma melhoria na eficiência, uma melhoria nos resultados, né? Mas ela também tem o risco de desumanizar o cuidado. E a gente sabe que muitos profissionais jovens, às vezes, eles se perdem em relação a isso, principalmente durante a pandemia, a própria formação de alguns foi muito só com a tecnologia. Então, isso existe um risco. Nós precisamos entender que o cuidado de enfermagem, ele é intrinsecamente humano. O cuidado de enfermagem, ele é sentido, ele é empatia, ele é olhar, ele é compaixão, né? Então, essa interação humana, ela não pode deixar de existir. Ela, entendemos que ela é essencial, principalmente na formação do enfermeiro, que ele possa entender isso, né? Então, entendo sim que é crucial garantir a implementação de todas essas novas tecnologias, mas que isso não substitua o toque humano, mas sim complemente. Outra coisa também que eu acabei não comentando, mas o doutor Renato comentou, é a questão do custo dessa tecnologia, né? Os cursos na área da saúde, eles são limitados, né? Eles não são da forma como vem esse boom de crescimento de tecnologia, essa oferta, são tudo, a tecnologia é um custo muito alto. Então, também é um desafio. Entendendo, sim, desculpa se frustro novamente, porque a gente não tem todas as respostas, entendo que um valor muito grande, vai nos trazer alguns benefícios, principalmente para que eu possa ter um olhar e mais tempo para assistência à beira-leito, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de nos perguntar sobre todas essas questões, o que realmente vai acontecer, né? Então, a essência do cuidado, eu entendo que está acima de quase tudo. Então, acho que deixo em aberto aí, a gente tem várias perguntas no chat que eu vi, e eu acho que se puder contribuir de alguma outra maneira, eu fico à disposição. Obrigada, Neidamar. Foi super importante você ter trazido essas reflexões sobre a tecnologia e a inteligência artificial hoje, em como nós estamos, né, no mercado atual da saúde, principalmente no Brasil.
E era essa, eu queria te fazer justamente uma pergunta quanto à inteligência artificial, né? Você trouxe as questões dos indicadores de deterioração, dos protocolos que podem apoiar a decisão dentro de um contexto de sepse. Como que você avalia essa inteligência artificial, eh, que é construída dentro desses processos, desses protocolos, através da informatização? Como você avalia a introdução da inteligência artificial para devolver o tempo para a enfermagem? Acho que assim, a devolução desse momento que eu teria utilizando com processos mais exaustivos, né, com processos de trabalho que não gerem tanto valor e que eu possa me beneficiar através da inteligência artificial. O que que você acha que seria importante a gente repensar na enfermagem para dar mais engajamento e permitir que a gente tenha é, menos fadiga com as tarefas? O olhar para o colaborador, o tempo para o colaborador, que ele possa ter também essa interação humana, não só dele com o paciente, mas entre as pessoas, né? O próprio, o setor, por exemplo, de recursos humanos, que possa trazer um espaço, um tempo, um ambiente acolhedor, um espaço. Eu lembro, eu fui há alguns anos, eu fiz uma visita é, no Hospital Oswaldo Cruz, que eu conhecia já faz bastante tempo, e eu conheci uma coisa um espaço que eu fiquei encantada, não sei se ainda existe, mas tem inclusive uma academia e um salão de beleza que os profissionais de saúde, eles tinham esse momento de poder prestar um autocuidado, essa valorização, às vezes ou pré ou pós-trabalho, fazer um espaço de academia ali entre os colegas. Então, o olhar para o colaborador. Se sobrar esse tempo, eu não acho que seja uma sobra, é um tempo necessário e que, às vezes, pela demanda de trabalho, a gente não dá esse espaço, né? Então, tirar um pouquinho o olhar só daquilo que diz a legislação, que tem que entrar nesse horário, sair nesse horário. Eu posso dar um tempinho para que essa pessoa possa se refazer, né? E que não seja um trabalho tão pesado dessa forma. Por que que muitos jovens não querem mais, como foi falado aqui, né, engajar na profissão de enfermagem? Porque é muito desafiador, é desgastante, ela já tem a imagem como se fosse só uma doação, e o jovem hoje ele quer qualidade de vida, então a gente precisa oferecer um pouquinho mais de qualidade de vida para poder reter esse colaborador. Obrigada, Neidamar. Acho que a gente tem mais uma pergunta para você, depois tem uma pergunta para a Fátima. Então, como equilibrar o tempo da enfermagem, de enfermagem à tecnologia sem interferir no enfermeiro beira-leito? Acho que a tecnologia vem justamente para dar mais tempo para beira-leito, né? Ou deveria ser assim, que os processos que envolvem, né, tecnologia pudessem dar mais agilidade, que a informatização trouxesse menos redundância, menos retrabalho. Não sei se você concorda. Concordo, então é bem esse entendimento, é esse objetivo, na verdade, né? Que a tecnologia venha justamente para minimizar um pouco toda. O exemplo que eu trouxe das etapas do processo de enfermagem, se eu puder, pelo menos na parte da avaliação, eu conseguir trazer a inteligência artificial para isso, né? Seja na própria anamnese, se eu puder trazer toda a parte de construção, o tempo que às vezes a gente perde, né, para trazer os dados para desenvolver e construir ali o indicador e fazer uma análise, será que a inteligência artificial não pode ali nos trazer já uma análise pronta disso? Né? A própria, o doutor Renato comentou em relação, será que o checklist de ficar checando se esse paciente realmente é ele, se a pulseirinha está correta, né? O que será que tem de errado? A inteligência artificial pode nos alertar para isso. Então, nossa, eu acho que são inúmeras oportunidades que a gente tem em relação a isso, né? Obrigada. Acho que uma última pergunta aqui também
para a Fátima, então, da Vanessa. Bom dia, excelente apresentação, Fátima. De que forma acredita que as instituições podem contribuir com o engajamento destes novos líderes, impulsionando os mesmos a investir em suas carreiras profissionais e também mantendo a retenção, né, a permanência na instituição? Perfeito. É bem desafiador mesmo, né? Então, eu penso assim que as instituições de saúde têm várias prioridades, né? Cada momento é um. As questões dos desafios financeiros do sistema de saúde, na verdade, todo brasileiro, né, seja na rede pública ou privada, é cada vez mais desafiador. Então, as instituições de saúde têm várias preocupações e nem sempre a primeira pauta é pensar na carreira do enfermeiro. Né? A gente sabe bem disso. E o contingente de enfermagem de profissionais muitas vezes é 50 ou mais por cento da população das organizações. Então, isso demanda investimento e tudo mais. Do meu ponto de vista, assim, quanto mais as lideranças dos hospitais, porque os hospitais não são feitos de paredes, né? Eles têm toda a estrutura, mas ele tem as pessoas que compõem aquela organização. Eu entendo que as lideranças dessas organizações têm que ter cada vez mais a consciência, não só ouvir, mas o agir baseado na valorização e no conhecimento dessas necessidades, né? Para que a tomada de decisão vá contribuir lá na ponta com aquelas pessoas que estão no dia a dia, principalmente com quem está cuidando dos pacientes. A partir dessa conscientização e de ações baseadas nisso, recursos serão disponibilizados, porque não adianta a gente falar que precisa ter melhoria das condições de trabalho, do salário, da própria carreira, tudo isso demanda recursos sim, né? E o recurso é finito. E a gente não tem dinheiro abundante na saúde, de fato não tem. Então tem que ter um compartilhamento de tudo isso. Então, quanto mais consciência os principais líderes das organizações tiverem a respeito dessa necessidade, maiores são as chances de a gente ter um percentual, vamos dizer, dedicado a melhores condições de trabalho, a melhores salários, e, obviamente, as instituições têm que tornar não só um ambiente favorável e interessante para trabalhar, mas com um grande propósito, porque os profissionais de enfermagem, eles têm valores e têm características. Eu não gosto muito da palavra dom, né? A pessoa que tem algo assim, mas quem trabalha na área de enfermagem, ela tem talvez uma vocação aí, algo a mais, da questão do se relacionar, de fazer algo melhor para alguém que está numa condição vulnerável ou frágil. E a instituição tem que valorizar e reconhecer essa condição, né? Por vários meios, até o fato de ter uma forma, uma coluna norteadora lá do que é o modelo de entrega do cuidado, isso vai fazer com que o profissional se sinta importante, vá todos os dias trabalhar com orgulho, né? Com algo que faz diferença para a vida dele. Então, não é só a remuneração. De novo, eu ouvi numa das palestras aqui alguém falando em salário emocional. Eu penso para qualquer profissional, mas aqui falando da enfermagem, a gente precisa ter uma recompensa emocional de sentir que é importante o seu trabalho, vindo aqui, né, indo nas instituições todos e entregar algo que é extremamente importante para as organizações, né? Eu queria ter aqui a solução de todos esses problemas. A gente não tem, os desafios são muito grandes. A gente, cada um no seu nicho aí, vai fazendo aquilo que é possível, né, para poder alavancar todas essas iniciativas, né? Agradeço, Fátima, por responder a pergunta. E, sem dúvida, nós temos ainda muitas outras perguntas sem respostas, mas eu acredito que esse foi um momento importante para que a gente pudesse aprender juntos. Agradeço novamente a presença de todos, já estamos aqui, no fim da sessão. E então desejo aí um ótimo dia a todos, pessoal. Obrigada, Neymar, obrigada, Renato, Fátima, agradeço novamente a ANAP e um ótimo dia a todo mundo. Obrigada, pessoal. Até logo, pessoal. Até Muito logo. Tchau, pessoal. obrigada. Até Até Tchau. logo, um mais. ótimo dia, gente.